pertencer é mais importante do que viver. Às vezes, eu me prendo às dificuldades financeiras, à escassez, às doenças das mulheres da minha família, às dificuldades de relacionamento, porque isso me aproxima ao meu clã, à minha comunidade, ao meu grupo. Eu até falo que quero dinheiro, quero um bom relacionamento, uma vida confortável, viagem, mas é como se eu falasse isso, como se eu não me sentisse, como se eu não me permitisse isso. Internamente eu sinto que eu não posso, porque eu estou presa aos emaranhados aos emaranhados do meu sistema e às dependências emocionais das minhas relações. É como se eu falasse da boca para fora. Eu falo uma coisa, mas o meu coração sente outra. Eu vibro outra coisa. E o universo, ele escuta aquilo que a gente vibra e não aquilo que a gente fala. Ele não escuta as nossas palavras, mas o nosso coração, a nossa sensação, a nossa emoção. E por que acontece essa desconexão entre aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto e aquilo que eu vibro? Por que existe essa desconexão? Né? É como se internamente eu não tivesse permissão, porque nenhuma outra mulher da minha família teve sucesso financeiro, teve sucesso na profissão, teve bons relacionamentos. Em respeito a elas, em honra às mulheres da minha família, eu não me permito ir além, eu não me permito crescer, eu não me permito avançar. Inconscientemente, eu honro a minha ancestralidade pela dor e não pelo amor. Mas calma, que a gente vai resolver isso já já. A gente vai entender como mudar essa vibração. Boa noite para quem está chegando, boa noite para quem já está aqui comigo. Então, se vocês querem mudar essa vibração, querem construir uma nova realidade mais leve e mais próspera, vem comigo, continua comigo aqui nesse encontro, que a gente vai trabalhar tudo isso hoje, ok? Violet e Ianca, Clínica dos Estudantes, sejam todos muito bem-vindos, muito feliz com a presença de vocês aqui. É um prazer enorme estar aqui, mais um domingo, a gente fazendo o encontro de EFT, para a gente se libertar de crenças, de memórias, de lembranças traumáticas, e a gente poder começar uma nova semana com mais alegria, prosperidade, beleza e leveza. Esse é o nosso propósito, todo domingo aqui, às 19 horas, nesses encontros de EFT, para a gente limpar essas crenças limitantes que aprisionam o nosso sucesso, que fazem a gente querer uma coisa e, na realidade, atrair outra. Fala, Violet, que beleza você aqui comigo, fico muito feliz, tá? Se tá todo mundo me ouvindo, me escutando bem, eu quero que você me diga aí o que você espera desse encontro, o que você tá querendo hoje com esse encontro aqui da gente. Diz aqui para mim se é a primeira vez que você tá aqui, se você já conhece a FT, se já participou de algum outro encontro. Coloca aqui no chat para a gente poder ir entendendo aonde a gente está, em qual página a gente está, ok? Bora aqui tomar uma aguinha. Bom, como é que a gente vai funcionar hoje? Eu vou falar um pouco sobre pertencimento, sobre essa necessidade básica de todo ser humano que é pertencer. Pertencer é mais importante do que viver. Para me sentir pertencente, eu posso escolher a morte, a escassez, a doença, a tristeza. Tudo isso é inconsciente, tá, gente? E a gente vai resolver isso hoje. Então, eu vou falar um pouco sobre o pertencimento. Vou falar também sobre a FT, para quem não conhece ainda sobre a técnica, né? Quem não conhece, quem não fez. E vamos fazer rodadas de FT
para o medo de desagradar, de não conseguir ser realizada, ok? Vamos lá. Quero que diga aqui como é que vocês estão se sentindo, quem já conhece, quem é a primeira vez, se já conhece FT. Muito bom, muito bom, muito bom. Sejam bem-vindos, Fábio também, bacana ter vocês aqui hoje comigo. Então vamos lá. O pertencimento, ele é uma das 3 regras básicas, das 3 leis do amor, onde se baseia a filosofia sistêmica, que ela foi organizada na forma como a gente conhece hoje pelo alemão Bert Hellinger. Mas eu gosto sempre de deixar isso claro, não foi o Bert Hellinger que criou a constelação familiar. A constelação já existia. O que o Bert Hellinger fez, como ele era um grande estudioso da alma humana, o que o Bert Hellinger fez foi trazer novos elementos, trazer novos conceitos para a filosofia sistêmica, tá? Ele trouxe essa consciência de clã e as 3 leis básicas, que são o pertencimento, a hereditariedade e o equilíbrio. A gente pode até fazer uma tríade, fiquei pensando agora, né? Falar hoje sobre pertencimento e nos próximos encontros falar sobre essas outras leis, que é a hierarquia e o equilíbrio, que aí a gente faz essa tríade das 3 leis do amor, beleza? Tá, mas o que a lei do pertencimento diz pra gente? A lei do pertencimento diz que todo mundo tem o direito de pertencer a esse sistema. O pai alcoólatra, a mãe que se suicidou, o avô pedófilo, a tia que foi internada no hospital e nunca ninguém mais falou sobre ela. Todo mundo precisa pertencer ao sistema, tá? Se você nasceu naquela família, automaticamente você faz parte incondicional desse sistema. Você faz parte, mesmo que às vezes você ache que não, tá? Mesmo que às vezes você ache que nasceu na família errada, que tem algo fora do lugar, ou que você veio de outro planeta, se você nasceu ali, se você está naquele sistema, você pertence incondicionalmente a ele, ok? E quem já se sentiu assim, meio patinho feio, sabe? O patinho feio da casa. Lembra da história do patinho feio, né? Que ele nasce no quintal lá e ele é rechaçado, ele é machucado pelos outros animais do quintal, inclusive pela própria mãe, né? A mãe chega uma hora que não aguenta ver tanto sofrimento, ela mesma está em sofrimento e ela fala assim, seria bom que ele fosse embora e realmente ele vai embora. Às vezes acho que vim de outro planeta. Exatamente, nós, às vezes a sensação é essa, que viemos de outro planeta. O que eu estou fazendo aqui nessa família que não tem nada a ver comigo? Eu acabo me sentindo não pertencente. E aí, assim, eu me sinto inadequada, rejeitada, injustiçada, mal interpretada, né? Então, se sentem perdidas e órfãs dentro da própria família, né? Machucadas, criticadas pela própria mãe, como foi a história lá do patinho feio, tá? E essa é uma dor muito profunda, a dor de não pertencer, a dor da rejeição, não se sentir parte do ambiente. E aqui vai nascer o sentimento de abandono, de rejeição, de menos-valia, a incapacidade, a insegurança, tá? Eu vou achar que eu não sou boa o suficiente, que nada do que eu faço é bom. Isso vem dessa sensação de não pertencimento. E aqui acontece a amputação da nossa alma, né? Porque para eu me sentir pertencente, para eu me sentir parte, para eu me sentir amada, eu corto as minhas asas. Eu entrego os meus sonhos, eu diminuo as minhas expectativas para caber no sonho alheio, nas expectativas, seja da família, da sociedade, seja da cultura, da qual onde eu estou inserida. Qualquer passo que eu dê além disso, eu posso me tornar uma pessoa não grata. Então, quando eu começo a me sentir inadequada, não pertencente, para eu pertencer, eu vou começar a me anular
diminuir o meu sonho para caber na expectativa do outro. E aí, gente, quando isso acontece, a gente perde a alma, a gente perde o brilho, a gente perde o viço, a gente perde a nossa essência, a gente deixa de ser aquilo que a gente é de verdade, tá? E para pertencer, eu entro no processo de culpa ou de inocência. Isso não é um conceito moral, tá? Isso faz parte dos conceitos da filosofia sistêmica. Eu vou dar um exemplo aqui bem grosseiro, que é para ficar claro como é que isso funciona. Se eu venho de uma família de traficantes, ser traficante para mim é normal, né? É uma continuidade, é um lugar comum, é aquilo que todo mundo faz, beleza, né? Então, se eu me torno uma traficante, eu vou estar na inocência, porque eu vou estar pertencendo àquele sistema, eu vou estar fazendo a mesma coisa que os meus familiares fazem, então eu estou na inocência. Mas se eu quero ir além, se eu quero estudar, se eu quero fazer outras coisas, se eu quero conhecer o mundo, se eu quero sair da quebrada, eu vou entrar na culpa. Porque é como se eu estivesse traindo a minha família, traindo essas pessoas, traindo esses amigos. E muitas vezes, quando a gente entra nesse lugar, a gente até consegue estudar, consegue uma certa ascensão profissional, consegue ter bens materiais, mas acaba perdendo tudo. Porque não dá conta. A culpa é tão grande que acaba perdendo as coisas. Do nada perde dinheiro. É demitida, as coisas começam a quebrar dentro de casa, alguém fica doente, o gato fica doente, a televisão quebra. Já passaram por isso? Já teve essa sensação? Quando as coisas estão melhorando, começa a melhorar, acontece alguma coisa e do nada perde dinheiro ou fica doente, né? Quando as coisas estão começando a melhorar, tem um dinheiro ali que está guardado, acontece um imprevisto. Tô aqui feliz da vida, faço a viagem dos sonhos, adoeço no meio da viagem. Compro um carro novo, bato o carro. Quer dizer, é normal isso? Não é. Isso é minha culpa gritando, olha, você tá indo além. Violet, sim, fui demitida 8 vezes esse ano em vários empregos diferentes. O que acontece? Eu não tenho permissão. Eu me sinto tão culpada, eu me sinto tão traindo as pessoas que eu acabo me sabotando, acabo me prejudicando, né? Compro o carro, bato o carro, arrumo... Eu já fui assim, Violet. Eu já tive... Eu sempre arrumava confusão nos empregos, eu sempre conto essa história. Eu fiz uma seleção pública, eu passei numa agência do governo em Brasília, eu fiz uma seleção de 4 etapas, 4 provas, prova oral, prova escrita, prova de título, prova de experiência, foi o processo, fiquei 2 anos esperando para ser chamada, quase que eu vence lá o tempo do concurso, quando eu fui chamada, em 6 meses, eu arrumei uma briga com a chefe, com a minha editora, que eu quase que eu perdi o emprego. Chega, me emociona aqui lembrar disso, porque, gente, é como se assim, só azarada, tudo dá errado comigo, né? Por que eu vejo as pessoas conseguindo? Por que eu vejo as pessoas crescendo e eu não consigo? Por que eu preciso ser demitida 8 vezes? Por que eu preciso, quando passo numa seleção pública, quase perder o emprego? Né? Então, assim, a gente vai fazendo isso com a gente vai se sabotando o tempo todo, tá? Isso é a culpa dizendo que não dá para ir mais, que não dá para ir além. Porque é como se eu crescesse, como se eu tivesse sucesso, eu começo a fazer aquilo que ninguém na minha família nunca fez, aí eu sinto culpa, né? É como se eu não tivesse permissão para fazer mais, porque ninguém outra pessoa teve. Na filosofia sistêmica tem 2 movimentos, que é o que leva a gente para a vida e é o que leva a gente para a morte. Quando eu estou na culpa, eu entro nesse movimento de morte, da sabotagem, tá? Parece loucura isso, né, gente?
Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? A Violet diz que para ela fez sentido isso aqui, né? Mas parece que eu tô falando loucura aqui, mas é isso. Inconscientemente, a gente age assim o tempo todo, a gente se sabota, né? E aí, assim, se isso está fazendo sentido, aproveita, chama aí, clica aí no coraçãozinho, clica no aviãozinho aqui, chama as amigas, chama outras pessoas que precisam ouvir essa conversa, né? Essa informação. A Violet diz que faz sentido, a clínica do estudante também está fazendo muito sentido, tá? Então, gente, se isso está fazendo sentido, toca no coraçãozinho, toca aqui no aviãozinho, chama outras pessoas, que é uma forma do Instagram entender que esse conteúdo é legal, e aí ele vai mostrar para mais pessoas, e aí a gente vai partilhar boas notícias na rede, a gente vai multiplicar a cura e o amor aqui pela rede social. Então, ajuda aí chamando outras pessoas para que esse conteúdo alcance um número maior de pessoas aqui hoje, ok? E aí eu amplio a minha voz, né? Vocês me ajudam a ampliar a minha voz e nós multiplicamos cura pelo mundo. Adoro isso, tá? Então, olha só. Quando eu entro na culpa, que eu preciso ser demitida 8 vezes, eu não cresço, né? Eu não... Eu entro nesse movimento para a morte, para o menos. É como se eu falasse assim, escassez, doença, vocês me aproximam da minha família. Através de vocês, eu passo a pertencer. Gente, eu fico arrepiada falando isso. Olha que loucura, né? Para me sentir pertencente, eu entro nesse processo de escassez. A escassez é o que me liga à minha família, inconscientemente, tá? A escassez é o que me liga à minha família. É como se eu falasse, escassez, vem cá, vamos ficar juntinha, porque com você eu me sinto pertencente, eu me sinto fazendo parte. E inconscientemente a gente faz isso, tá? Por isso a desconexão que eu falei lá no começo, lembra? Eu quero uma coisa, mas eu vibro outra. Eu quero ter sucesso profissional, eu quero ter um bom salário, eu quero ter uma vida confortável, mas eu vibro a escassez, porque a escassez é o que me faz sentir pertencente à minha família, é o que faz eu me sentir próxima, tá? A minha cabeça racional, consciente, que é uma coisa, mas o meu coração, a minha alma, o meu inconsciente quer outra, tá? E a gente fica nessa confusão aí, ok? E como que a gente faz para juntar coração e razão, né? A mente e o coração. Como é que a gente faz para juntar tudo isso e prosperar na vida? Ter sucesso, se sentir plena, fazer aquilo que ama, que deseja, ter sucesso profissional, reconhecimento financeiro do meu trabalho, né? Ser eu mesma, sem medo de não ser aceita, sabe? Como é que eu consigo juntar essas duas coisas e ter firmeza disso e poder ser quem eu sou de verdade, sem medo de falar, de fazer ou de ser e desagradar e não ser amada e acabar me anulando, entregando aí a minha alma ao diabo para poder ser aceita. Aí a gente naquele lugar de receber migalha, de receber pouca atenção, né? Então como é que eu faço para conectar, juntar essas duas coisas, né? E ter esse sucesso e me sentir plena. Aí a questão aqui é o seguinte agora, a pergunta é, você está pronta para o sucesso? Você está pronta para ter sucesso financeiro? Você está pronta para desagradar a sua família, as amigas, a sua comunidade? Você está pronta para sair da quebrada que você nasceu? Para ter dinheiro? Né? Para deixar pessoas, situações, ambientes, deixar coisas para trás, pessoas, né? Romper com essa vida que não te cabe mais e construir uma nova vida?
Você está pronta para isso? Sempre quando me expresso, arrumo briga, é cansativo. Eu sei exatamente como é isso, Violet. Eu sei exatamente como é isso. É como se a gente tivesse o tempo todo. Então, olha só que louco. Isso aí é uma coisa que vem. O não pertencimento, ele traz pra gente a sensação da rejeição, tá? O sentimento de rejeição. E eu sempre falo, gente, a ferida da rejeição, ela é uma ferida muito profunda na alma. Traz com ela o abandono, a sensação de injustiça, de inadequação. E a gente forma as nossas crenças, forma os nossos padrões até os nossos primeiros 7 anos de vida. Então, se nos primeiros 7 anos de vida eu fui incentivada, elogiada, me senti amada, beleza, isso me dá força, eu toco. Mas, se eu me senti insegura, rejeitada, se eu fui agredida, violentada, isso é o que eu aprendi. Então, se eu aprendi a rejeição, eu vou repetir esse padrão de rejeição ao longo da minha vida. E aí, qual é a melhor maneira de eu me sentir rejeitada? Chegando nos lugares e arrumando briga com o povo, não é? Chega no lugar, arrumo briga, você é rejeitada. Porque ser rejeitada é um sentimento que eu conheço e eu acabo atraindo para mim aquilo que eu aprendi a receber. Entende? Então, isso que a Vael te fala que, tô sempre me expresso, arrumo briga, é porque a gente entra nesse lugar. Se eu aprendi a ser rejeitada, a rejeição vai ser o meu padrão. E aí eu vou atrair para mim situações em que eu me sinta rejeitada, porque é isso que eu sei lidar com a rejeição, tá? Rony, seja bem-vindo também. Ok? Então vamos lá, gente. Então, assim, né? Eu tô pronta para o sucesso, eu tô pronta para encarar esse padrão, eu tô pronta para deixar pessoas para trás, eu tô pronta para deixar o lugar que eu nasci, algumas pessoas, porque para crescer, talvez eu precise romper com algumas pessoas, com algumas coisas, com alguns ambientes. Eu estou pronta para pagar o preço? Eu estou pronta para ficar sozinha, se for preciso? Né? É isso. Qual é o preço? Sempre vai ter um preço. Se eu ficar do jeito que eu estou hoje, vai ter um preço. E aí, assim, eu já sei que não vai mudar, eu sei que é aquilo. Se eu me propuser a mudar, eu vou enfrentar um confronto, eu vou ter outras situações, outros conflitos, eu vou pagar outro preço. A questão é, qual é o preço que eu quero pagar, né? Qual é o preço que eu tô escolhendo pagar? É sobre isso, tá? Sempre vai ter uma dor. É como um processo cirúrgico. Tá lá com o espinho no pé, tá lá com o espinho, tá doendo, mas eu já me acostumei. Eu aprendi a mancar, eu já sei andar toda tortinha, né? Porque o espinho tá lá, tá doendo, eu posso ficar com ele ali o resto da minha vida. Ou eu posso ir para um processo cirúrgico. Eu posso rasgar a pele, tirar o espinho, suturar, tirar o pus, dar ponto, tomar remédio. Entende? Vai doer? Vai doer. Mas depois vai passar. Depois vai estar resolvido. Aí a questão é, eu não vou precisar mais mancar, né? Mas às vezes eu me acostumo com a dor, eu me acostumo com... Sabe aquela história, né, gente? Tá uma merda aqui, tá ruim, mas tá quentinho. É meio que isso, né? Eu sei que tá ruim, eu sei que não tá legal, mas eu acabo preferindo ficar ali naquele ambiente para não confrontar pessoas, para não ficar com medo de ficar sozinha, para não ter medo de arrumar confusão, tá? Aí eu vou encolhendo ali. Gente, faz sentido isso? O que vocês estão achando? Tô viajando demais na maionese, falando essas coisas. Isso faz sentido? Vocês vivem isso? Já sentiram alguma coisa nesse sentido? Coloca aqui no chat para mim. Ok? Muitos coraçõezinhos, adoro esses coraçõezinhos voando. Pode tocar nos coraçõezinhos aí, tocar no aviãozinho, mandar para as amigas, mandar para as pessoas que também precisam conversar sobre isso hoje. Beleza? Então vamos lá, gente. Demais, me identifiquei muito. Que bom
Difícil, mas temos que lidar. É exatamente isso. Que bom que vocês estão se identificando, que bom que vocês, né, que vocês percebem isso também, porque o que é legal quando a gente começa a falar sobre essas coisas é eu perceber que não é um problema meu, que eu não sou a única louca sozinha, entende? Quando eu falo, quando eu escuto, quando eu me exponho, quando eu venho para esse tipo de conversa, eu percebo que outras pessoas passam pelo que eu passo, né? E aí isso é legal, porque não é um problema meu individual, é um problema que é do coletivo, que outras pessoas passam, então também dá pra gente olhar para isso por outra perspectiva, porque se eu acho que é um problema meu sozinho, que eu acho que eu sou a louca, que eu sou o problema, que eu sou a errada, eu acabo adoecendo, porque eu entro nesse lugar da dor, né? Eu sempre falo, gente, sozinhas nós adoecemos, juntas nós nos fortalecemos, porque quando eu percebo que a outra tem o mesmo problema que eu, tem a mesma dor que eu, a gente consegue juntar nossas forças e consegue sair do buraco. Se eu acho que isso é um problema só meu, eu me afundo sozinha, eu adoeço, tá? Por isso que é importante esse tipo de conversa, é importante esse tipo de debate aqui, tá bom? Coraçõezinhos, que maravilha. Então, olha só, gente, na filosofia sistêmica, a gente fala muito em honrar pai e mãe, honrar a nossa ancestralidade, tá? Mas isso não tem nada a ver com repetir padrão, ok? Honrar pai e mãe, honrar pai e mãe, honrar a minha origem, não significa que eu tenha que cultivar a minha origem. É importante eu saber de onde eu vim, quais são as minhas raízes, mas eu não preciso ficar presa à história que me foi contada. A história que me foi contada não precisa continuar sendo contada da mesma forma, tá? O sofrimento da minha família, a pobreza, a falta de saúde, a dificuldade nos relacionamentos, acaba em mim, ok? Esses problemas, essas dificuldades acabam agora, acabam em mim, acabam em você. Eu reconheço, eu vejo, tomo ciência de tudo isso e eu corto esse padrão. Então, a escassez acaba em mim agora. A escassez da minha família, as doenças das mulheres da minha família, as dificuldades no relacionamento, acaba em mim, ok? Tá? Olha que mágico isso, olha que força, olha que poderoso que é isso, né? É fazer diferente, é poder se curar. Eu corto esse padrão. Amém. Isso acaba em mim. Perfeito. Eu corto. Olha como é poderoso. Eu curo a mim, eu curo o meu sistema, tá? Bert Helling sempre fala, né? Que quando tem alguém na família que é muito diferente, aquilo que a gente vai chamar de ovelhas coloridas da família, né? Alguém que traz uma dor muito grande, alguém que traz também, todo conflito traz também a possibilidade de cura. Essas pessoas que vêm com essas dores muito grandes, que colocam isso para fora, que são um problema na família, elas trazem também a sementinha da cura, a sementinha da mudança, tá? Então, olha só, então é uma oportunidade de curar o sistema, é uma oportunidade de fazer diferente. Eu curo o meu sistema. Lindo, Clínica do Estudante, é exatamente isso. Eu curo o meu sistema, tá? Aquilo que me foi dito, que me foi contado, não precisa continuar sendo contado da mesma forma. Eu posso reescrever a minha história, eu posso começar em mim uma nova ancestralidade, mais leve, mais próspera, mais plena, mais autêntica, sendo exatamente quem eu sou, ok? Esse é o nosso tratado aqui, tá bom? Esse é o nosso compromisso. Construir a partir da gente uma nova realidade, uma nova ancestralidade, onde as pessoas possam ser mais felizes, livres, serem exatamente aquilo que elas vieram ser nessa jornada. É nisso que eu acredito. Eu vou reescrever a minha história. Muito bem, Violet, gostei disso, tá? Então é isso. O sucesso, gente, o sucesso ele é uma lei da vida. A vida em si já é o sucesso, tá? Se respirou,
Se respirou, já é um sucesso. Se nasceu, se respirou, isso já é um sucesso. Essa vida nos foi dada pelos nossos pais, mas a gente tem a tendência a achar que é pouco. Beleza, Camila, Clínica do Estudante, eu sou Camila, me sinto honrada de participar dessa live com você. Que bacana, Camila, eu que fico honrada com a sua presença aqui. Hoje hoje eu acordei pensando nisso, eu quero ser feliz. Se a vida é feliz, quero essa felicidade, pois não me sinto feliz. Então vamos mudar isso agora, Violet, vamos se sentir feliz a partir de hoje, começar a contar uma nova história para se sentir feliz, porque, gente, é isso. Estarmos aqui hoje respirando, isso já é o nosso sucesso. Não é justo irmos embora sem experimentar o melhor. Acredito completamente nisso, Violet. A gente veio aqui para ser feliz, tá? Eu acho que não viemos a passeio. Eu sempre falo isso. A gente veio aqui para uma construção, para um desenvolvimento, para uma vida melhor. Mas a gente veio para ser feliz, sim, para ter sucesso, abundância, felicidade, colocar nossos dons, nossos talentos a serviço, nossas qualidades, né? Aquilo que eu faço de bom, de legal, o que eu posso pôr a serviço? Né? É uma troca, viver é uma troca. Eu dou o que eu tenho, eu recebo aquilo que o outro tem para me dar. Né? É isso, então não é justo, Violet, a gente ir embora sem experimentar o melhor. Eu acredito nisso também. E é por isso que eu trabalho tanto com isso, sabe? Eu fui tão perdida durante tanto tempo na minha vida, tão cheia de dores, tão cheia de me sentir incapaz, de não acreditar em mim. E quando eu descobri que não tinha nada de errado comigo, que eu tinha me apropriado de mentiras que tinham contado sobre mim, que eu estava presa aos meus vínculos sistêmicos, que eu não estava avançando na vida, porque eu estava emaranhada vinculada à dor da minha família, isso fez total diferença, sabe? E como eu passei por esse processo, eu quero trazer isso também para outras pessoas. Se eu tivesse lá atrás, mais jovem, tido acesso a esse conhecimento, a minha vida teria sido muito mais fácil. Então, o meu processo aqui, a minha proposta aqui como eu já passei por esse processo, eu já caminhei nessa trilha de dor e já encontrei uma alternativa, eu quero que outras pessoas também tenham acesso a esse conhecimento. Essa é a minha proposta aqui, tá? Não tenho todas as respostas, mas eu já trilhei esse caminho e eu posso guiar as pessoas também através desse caminho que eu já fiz, tá? Que bom que vocês estão aqui comigo hoje, fico feliz, ok? Então, olha só, isso, né? A gente acaba com a gente recebe essa vida, a gente tem a tendência a achar que essa vida é pouca, e a gente entra nessa coisa do automático, desse topor, né? Acha que é assim mesmo, acha que eu sou azarada, acha que a culpa é do governo, acha que a culpa é do meu pai, acha que a culpa é do meu chefe. E, na verdade, são questões internas que eu não estou conseguindo lidar. São questões com as quais eu não estou conseguindo me libertar. Acreditei nas mentiras que contaram sobre mim e essas mentiras ofuscam a minha verdadeira essência, a minha verdadeira luz, aquilo que eu sou de verdade, tá? Então, a primeira grande questão é a aceitação. E a aceitação não é submissão, não é conformismo. A aceitação é olhar e falar, cara, essa é a minha história. Foi isso que eu vivi, foi esse pai e essa mãe que eu nasci, eu vim desse lugar, eu vim dessa família, essa é a minha história, eu aceito. Tá? Quando eu consigo aceitar, quando eu consigo honrar aquilo que eu tenho, da onde eu vim, aí eu consigo mudar a minha frequência, tá? E porque enquanto eu não honrar isso, enquanto eu estiver nessa briga, nessa não aceitação, enquanto eu estiver excluindo isso, eu estou no movimento para a morte e não no movimento da vida. Eu estou olhando para trás. Eu estou olhando para aquilo que me faltou, tá? Eu entro no movimento da morte. E tudo aquilo que eu excluo me empobrece. Então, se eu estou excluindo uma parte da minha história, eu estou empobrecendo a mim mesmo, tá? E honrar
como é importante sempre dizer, não significa conviver com quem me agride, tá? Significa aceitar a minha história, agradecer o que eu recebi, pegar o beco e seguir em frente, tá? Isso é saudável, isso é adultecer, né? Enquanto eu fico reclamando daquilo que eu não recebi, eu tô na criança carente, tô na criança querendo receber. Então, assim, se eu nasci nesse sistema, eu pertenço a ele de forma incondicional. Querendo ou não, eu faço parte. Vocês vão ter que me engolir. Mesmo que pareça que eu vim de outro planeta, eu pertenço a esse sistema, tá? E quando eu assumo meu lugar, quando eu reconheço meu lugar dentro do sistema, quando eu aceito o meu papel, eu faço um movimento para o mais, para a vida, eu ganho força, tá? É neste lugar. Então, eu ganho força quando eu me reconheço no meu sistema. Enquanto eu achar que meu pai me deve alguma coisa, que a minha mãe me deve alguma coisa, eu vou achar que a vida me deve alguma coisa e que nada do que eu faça vai ser o suficiente, né? Então eu vou estar sempre vibrando eu vou estar sempre vibrando na escassez. Enquanto eu acho que não foi justo, que meu pai tinha que ter me dado, que a minha mãe tinha que ter feito, que não sei o quê, eu vou estar esperando que o mundo me dê alguma coisa e eu vou estar vibrando na escassez. Beleza, gente? Até aqui, como é que tá aí? Como é que tá? Tá fazendo sentido? Alguém reconhece alguma coisa? Gente, tomem água, viu? Tomem água, que a água ajuda também a limpar e a liberar as nossas emoções. Tá? Bom, agora que eu trouxe essa consciência, que eu trouxe essa clareza do que impede a gente de ir mais longe, de ter mais sucesso, de ter mais dinheiro, a gente vai usar a técnica da EFT, que é uma técnica de limpeza emocional para limpar essas memórias de dor e de sofrimento. E poder tocar a vida com alegria, com leveza, com prosperidade. Com prosperidade, ok? Show, a Violet está dizendo aqui para mim. Beleza, Violet. Tá? Então, o que acontece? Eu começo a avançar, eu ando um pouquinho, alguma coisa me puxa, porque eu preciso me sentir pertencente àquele sistema, àquela família. E eu acabo perdendo dinheiro, acabo batendo carro, não curtindo a viagem, porque eu me sinto culpada. Eu não consigo avançar, porque eu me sinto traindo o meu sistema familiar. E para me sentir pertencente, eu prefiro ficar na escassez. Olha que loucura, tá? Então, só que isso são coisas da nossa cabeça, do nosso inconsciente. Bert Hellinger sempre diz, somos muito mais leais do que livres. Então, esse processo aqui hoje é para a gente ter clareza, ter consciência e poder efetivamente ser livre. E essa liberdade, ela vem a partir dessa aceitação de eu tomar o meu lugar dentro do meu sistema. Quando eu tomo o meu lugar, eu tomo força e eu posso ir para a vida, tá? E a técnica da EFT, que é uma técnica de limpeza emocional, ela vai nos ajudar a limpar esses ralos energéticos. Ela vai nos ajudar a liberar essas emoções que a gente está entupindo aqui a nossa vibração, a nossa conexão com a energia cósmica, com a energia universal, tá? Ela trabalha com os mesmos pontos dos meridianos da acupuntura, a gente chama de acupuntura sem agulhas, porque em vez de agulhas a gente estimula os pontos com alguns toques. Quem nunca fez, me acompanha aqui que a gente vai fazendo, vai dar certo, confia que vai dar certo, tá? E aí a gente vai limpar essas crenças e vamos virar lindos cisnes que somos. Lembra da história do patinho feio lá atrás? Ele não era um patinho feio, ele era um cisne lindo que sabia voar. Então a gente vai trabalhar essas questões. Aí quando a gente descobre que não é o patinho feio, mas que é um cisne lindo, a gente pode bater as asas, pode voar, seguir o bando. A gente deixa para trás as histórias de dor,
porque a gente encontrou a nossa turma. É tudo que a gente precisa encontrar a nossa turma, aonde a gente possa usufruir, ser exatamente quem a gente é, a nossa verdadeira essência, viver a verdade da nossa alma. O que a gente precisa é encontrar a nossa turma, ok? E quando o Patinho Feio encontra a turma dele, gente, ele baixa asa e vai embora. Ele não fica ali no jardim achando que tem que ficar ali alimentando aquela dor. Ele vai embora, ele bate asas e voa. Deixar para trás a história de dor e encontrar a minha própria turma. Animada! Que ótima, Violet! É isso mesmo. É encontrar a própria turma, sabe? A gente fica, às vezes, querendo caber em lugares que não são nossos. A gente fica querendo caber. A gente não precisa ser amada por todo mundo. A gente precisa ser respeitada nos ambientes em que a gente vai, né? Mas não necessariamente ser amada, eu preciso ser respeitada. Então, assim, eu não vou agradar todo mundo mesmo. Eu só preciso ter consciência para eu não perder de vista quem eu sou, né? O que eu estou fazendo ali, porque senão eu me perco querendo agradar, querendo pertencer àquela turma que não é minha, e eu me perco todinha, né? Então, quando eu encontro a minha turma, eu consigo ter clareza e consciência de quem eu sou, e aí eu assumo a minha força, o meu lugar. Eu posso ir para onde eu for, eu vou estar inteira, porque eu sei qual é o meu valor e quem eu sou de verdade. É isso, ok? Então vamos bater as asas e voar, que nem o Patinho Feio fez, que nem o cisne fez. Tomem água, quem tem água, quem quiser pegar papel, caneta. Vamos aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer as rodadas de FT. Quem nunca fez, é só me acompanhar, que tá tudo bem. O que eu quero que vocês façam? Pensem numa situação em que você pensa no dinheiro. Bora lá, Camila, bora lá. Liberar essas emoções para a gente poder encontrar, virar cisne e voar livremente. Tá? Então, pensa aí numa situação, quando você pensa no dinheiro. O que você sente, né? Quais são as vozes que vêm na sua cabeça? Quando você pensa na casa que você quer morar, no carro que você quer ter, quais são as vozes, né? Isso não é para você, você nunca vai conseguir, você não merece isso. O que surge de julgamento? Aparece a imagem de alguém, a sua mãe, seu pai, seu avô? O que povoa a sua cabeça aí nesse momento, né? Ou então assim, se você tiver esse carro, as pessoas vão achar que você é arrogante. Se você fizer aquela viagem, que é a viagem dos seus sonhos, vão achar que você é metida. Quando você pensa nas coisas que você quer realizar, o que você sente? Quais são as vozes que vêm? Quais são as imagens que vêm, né? Vem aquela amiga de infância que vocês juraram que iam conquistar o mundo juntas e ela tá lá casada, apanhando o marido, né? E aí você se sente culpada de estar com uma vida melhor porque a sua amiga de infância está ali vivendo aquela relação ruim, né? O que acontece? Qual é a imagem que vem, né? Vem alguma situação específica? Eu tinha um dinheiro, aí a Violet que falou que teve 8 empregos só nesse ano, né? Pensa numa briga, pensa num emprego, pensa numa coisa que foi ruim, talvez tenham várias situações. Fecha os olhos um pouquinho, vai surgir a situação que você pode trabalhar agora. O que vem? Vem uma pessoa, vem uma situação, né? Vem uma lembrança. Olha para isso. Quanto mais específico, melhor, tá? Foi o dia que eu perdi um dinheiro, foi o dia que eu briguei com não sei quem, foi o dia que eu fui demitida. Pensa nisso, anota o sentimento que vem, anota a lembrança. É importante ser bem específico. Quanto mais específico, melhor. Tem cor, tem cheiro, tem som, né? Percebe como fica o corpo? Vem alguma coisa na garganta, vem alguma coisa no estômago. Raquel, eu não sei o que eu tô sentindo, mas tem um desconforto. Quanto é esse desconforto de 1 a 10? Anota. Tá? Coloca aqui no chat para a gente saber o que está passando aí com vocês, porque aí a gente vai poder mensurar como é que a gente está caminhando, tá? Então vamos lá, me acompanha aqui nas rodadas que a gente vai fazer.
A Liana entrou, já pega, já começa aqui nas rodadas, já vai tocando aqui que já tá tudo certo, ok? Mas coloca aqui, se for, coloca aqui pra gente poder ir acompanhando e sabendo como o que aconteceu aí, ok? Mas vamos lá. Chupagu, maravilhosa! Que delícia! Vamos começar a curar aqui. Vamos curar tudo aquilo que nos contaram sobre a gente que era mentira, tá bom? Vamos aqui, ó, gente. Aqui a gente chama de ponto do karatê aqui no gordinho da palma da mão, tá? Mesmo que eu me ache muito diferente da minha família, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa sensação de inadequação, de não pertencimento, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ache que nasci na família errada, que ninguém me entende, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Que é o ponto do karatê. Aí a gente vai aqui pro topo da cabeça. É só seguir aqui os pontos que eu tô fazendo que vai dar certo. Eu me sinto diferente. Me sinto inadequada. Acho que ninguém me entende. Faço coisas para agradar, mas parece que nunca é o suficiente. Perto aqui, 2 dedos aqui abaixo do ossinho, pode ser por cima da roupa, aqui na altura do ossinho, tá um pouquinho abaixo. Sinto preguiça. Aqui é na altura aqui do mamilo, com um ângulo de 90 graus aqui com a axila, para as mulheres onde está o sutiã. Eu sinto uma desconexão. Isso é uma rodada, a gente vem aqui pro topo da cabeça. Tenho medo do julgamento, da crítica. Parece que estou sempre tentando agradar aos outros e nunca a mim mesma. Parece que tenho que me diminuir, me anular para caber no sonho dos outros. Para ser aceita, eu não posso ser eu mesma. Eu me sinto inadequada, insuficiente, desconectada da minha verdade. Eu tenho medo do julgamento, da crítica. E estou sempre tentando agradar aos outros. Para um pouquinho, respira, me fala como é que tá, como é que foi fazer essa rodada, qual era o sentimento, mudou, aumentou, diminuiu, tava com dor na garganta, tá com dor no estômago, pode dar vontade de arrotar, pode dar vontade de chorar, pode dar vontade de bocejar, pode não dar nada, mas pode dar tudo isso. Diz aqui o que vocês estão sentindo, se mudou, se veio algum insight, alguma lembrança, alguma percepção. Falta de ar, ok. Aí agora mensura, vê se consegue perceber se essa falta de ar é de 1 a 10, se ela é muito forte, se ela é mais forte. Nas próximas rodadas, vê como é que essa falta de ar vai ficar, tá? Lembrando que essas rodadas são genéricas, o ideal é sempre a gente fazer de uma forma bem específica, para que o resultado seja bem efetivo, tá? Aqui a gente já vai ter bons resultados, já vai conseguir limpar muita coisa, mas para potencializar a cura, o ideal é que seja feito de uma forma bem direcionada. Então, se quiser algo mais pontual, me chama no direct, que a gente pode fazer encontros individuais, semanais, e aí tem resultados incríveis, tá? Casos de depressão, ansiedade, de abuso, fobia, medo,
gente que não conseguia colocar seu trabalho na rua, que não conseguia fazer dinheiro, né? Que acha que não conseguia desenvolver projetos. Então, assim, dá pra gente limpar essas emoções e criar muita coisa maravilhosa, tá? O acompanhamento individual. Então, se você acha que não consegue sozinha, que se quiser potencializar isso que a gente está trabalhando aqui agora, me manda depois uma mensagem lá no direct, tá? A Camila disse que também está tendo falta de ar, rinite, que a falta de ar está em 7, mais ou menos. Beleza, Violet, vamos fazer mais uma rodada e aí observa como é que fica isso, como é que fica a narina, a falta de ar, né? Como é que essas coisas funcionam aí, tá bom? Vamos aqui para a segunda rodada. Mesmo que eu não consiga avançar na vida, sem nem saber o porquê, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu não me exponha por medo de desagradar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu já esteja exausta de tentar e não dar certo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Vamos aqui para o topo da cabeça. Parece que nem é para mim, que eu nunca vou conseguir. Eu sinto até falta de ar só em pensar nisso. Ataca a minha renite. Parece que todo mundo consegue, menos eu. Tem alguma coisa voando aqui atrás de mim. Eu sinto essa angústia, essa tristeza. Parece que não saio do lugar. Eu sinto falta de ar. Ataca a minha rinite. Tenho a sensação de que eu nado e morro na praia. Estou cansada. Parece que estou sempre sendo julgada, criticada. Já fui muito machucada. Tenho medo de tentar mais uma vez e não dar certo. E se eles estiverem certo e eu errada? E se eu for o problema? Gente, eu não sei o que é isso que tá voando aqui. Tenho medo, cansaço, frustração, falta de merecimento, escassez. Por mais que eu queira uma vida leve e próspera, parece que tudo dá errado. Sempre. Eu perco dinheiro para ficar igual a meu pai. Perco dinheiro para honrar meus ancestrais escravos. Eu perco para honrar aqueles que não fizeram a travessia. Honro eles, perdendo dinheiro. Para, respira, vê como é que vocês estão se sentindo, como é que tá a falta de ar, como é que tá a rinite, aumentou, diminuiu. Gente, eu não sei o que é isso, é um besouro, é um bicho, só espero que não seja uma barata, não tô vendo o que é. Uma mariposa. Ui! Tá, beleza. É uma coisa com asa querendo voar aqui. Olha aqui a energia aqui do nosso sucesso aqui, né? Alguma coisa voando aqui bem perto da gente, com asas bem grandes. Ok? Então, como é que fica aí? Como é que diminuiu a falta de ar, mas bocejei bastante? Isso acontece, as emoções mudam. Mestre Peu, seja bem-vindo aqui na nossa live de limpeza emocional para que a gente possa ter sucesso na vida,
tá? É normal isso acontecer, Violete. Às vezes o sentimento muda, às vezes, tô com dor na garganta, a dor vai pro estômago, ou o sentimento da tristeza e vira raiva. É normal isso acontecer, tá? O meu nariz continua ardendo. Ok, vamos observar como é que isso fica, tá? E aí, gente, olha só, quando eu acabar essa live, a gente vai acabar daqui a pouco, eu vou publicar lá no feed do Instagram e vou colocar também lá no YouTube. E aí eu peço a colaboração de vocês, a contrapartida de vocês, que é para a gente equilibrar a balança do dar e do receber, né? É curtir lá no feed, comentar, mandar para outras pessoas, né? Porque aí compartilhar, porque quanto mais a gente compartilha, mais o Instagram vai entender que esse é um conteúdo legal e vai espalhar para mais pessoas, tá? E aí outras pessoas podem se beneficiar com esse encontro. Gente, esse conteúdo que eu tô trazendo aqui não é um conteúdo raso, é um conteúdo bem profundo, tá? A gente tá falando de cura aqui, tá? Tem os meus anos de experiência, tem os meus atendimentos, estudos, vivências. Então, eu tô disponibilizando isso aqui para vocês hoje, com todo carinho, sabe? Eu adoro estar aqui, de verdade. Mas aí a energia de troca de vocês é me ajudar compartilhando e espalhando esse conteúdo, tá bom? Beleza, gente, então vamos lá. Vai colocando aqui vários girassóis, vários coraçõezinhos subindo aqui, acho tão bonitinho, ok? Então agora a gente vai fazer, a FT tem essa característica, a gente fala daquilo que a gente está sentindo, a gente limpa o nosso sistema, a gente limpa as nossas emoções, né? Que nem eu sempre trago a ideia lá do terreno baldio. Se eu tenho um terreno baldio, eu quero plantar uma horta, eu preciso limpar, capinar, então eu tenho que falar dessas coisas que eu estou sentindo, olhar de verdade para essas coisas que eu estou sentindo, para depois trazer coisas positivas, tá? Então a gente faz uma limpeza, né? A gente faz a faxina na casa para depois colocar as coisas novas e as coisas boas, tá? Muito bom, Camila, que bom. Camila tá falando aqui para mim, muito gratidão por isso. Eu fico muito feliz também aqui por vocês, ok? Então vamos lá, gente. Mas aqui vamos fazer mais uma rodada para a gente fechar aqui. Mesmo que eu esteja exausta e parece que eu estou me sabotando o tempo todo, eu me perdoo, me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha medo de ser quem eu sou e desagradar, eu me perdoo, me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha medo de ficar sozinha e seguir meus próprios passos, eu me perdoo, me amo e me aceito profunda e completamente. Vamos aqui para o topo da cabeça. Hoje eu vejo que para me sentir pertencente, eu estou me anulando. Mas hoje eu tomei consciência que ao estar viva, eu já sou um sucesso. Eu nasci, cresci e estou aqui. E eu mereço essa vida. Eu pertenço à minha família de forma incondicional. Até na morte, eu continuarei pertencendo a essa família. É a minha família, a minha história. Eu aceito do jeito que foi, do jeito que é. Hoje eu vejo que a minha escassez financeira, de saúde e de relacionamento é uma forma de amor distorcida. É uma forma de me conectar à minha família pela dor. De me manter perto do meu clã. Isso me leva para um movimento de escassez, de morte.
A partir de agora, eu escolho me sentir pertencente a essa família, mesmo que eu faça escolhas diferentes, mesmo que eu seja a primeira mulher desse sistema a ter sucesso, dinheiro, bons relacionamentos, saúde. Eu não preciso passar por nada do que elas passaram. A história de dor do meu sistema acaba em mim. Eu me conecto à vida, à verdade da minha alma. Eu me conecto com quem eu sou de verdade e vou viver a minha verdade, do meu jeito. Não vou mais me anular para caber. Eu escolho ser grande, dar novos passos, avançar na vida. Eu me conecto ao dinheiro como uma energia viva de amor, alegria, conquistas. Eu me conecto à vida e ao dinheiro, a expressão máxima da vida. Eu honro tudo o que eu vivi. Meu pai e minha mãe não me devem nada. A vida não me deve nada. Eu escolho a vida. Eu escolho pagar o preço de ser feliz, leve e próspera. Porque eu sou um cisne lindo e vou voar bem alto. Essa semana será a melhor semana da minha vida. Respira, me diga aí como é que vocês estão, como é que foi fazer essa rodada, coloca aqui no chat para mim, como é que tá a sonolência, a rinite, a falta de ar. Como é que vocês estão se sentindo? Como foi fazer essa rodada? Diz aqui para mim. A Camila está se sentindo bem melhor. Que ótimo. Muitos bocejos, mas me sinto mais leve. Bacana. A falta de ar passou. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso são as nossas emoções se movimentando aqui dentro, né? A gente está mexendo ali com a sujeira que está embaixo do tapete guardada ali há muito e muito tempo. Gente, é isso. Esse é mais um encontro dos nossos encontros. Todo domingo às 19 horas eu vou estar aqui esperando vocês para a gente falar trazer um tema, fazer rodadas de FT, para a gente focar naquilo que trava a nossa vida, naquilo que trava a nossa prosperidade, tá? Não tem nada de errado com você. Você é boa mais do que o suficiente. O que acontece é que tem crenças e lealdades sistêmicas que impedem a gente de alcançar a nossa potencialidade máxima, a nossa prosperidade, a nossa alegria. A gente acaba tentando se anular para caber no sonho dos outros, e essa não é a proposta. A ideia é que a gente seja exatamente aquilo que a gente veio ser nessa jornada. Ok? Camila, espero você no próximo encontro. A Vai, eu te agradecendo, obrigada, querida, que a espiritualidade abençoe muito a todos nós, que os bons ventos tragam muitas alegrias pra gente nessa próxima semana, muita luz, muito amor, muita prosperidade, muita bênção para todos nós, ok? Beijos, 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 e domingo que vem eu tô aqui de novo esperando vocês. Tchau, tchau.